Fala pessoal, passando aqui no começo do vídeo para avisar que estarei lançando meu canal de recap de manhwa. Vou estar deixando o link do primeiro vídeo do canal na descrição e no comentário fixado. Me ajudem a bater 1000 inscritos lá, valeu! Todos pensam que ele é um fracote, um perdedor patético porque só consegue avaliar itens, mas ele é treinado pelo sábio mais forte do mundo. Ain é um perdedor inútil que serve como carregador de bagagem para dois aventureiros. Enquanto o espadachim galante e o feiticeiro influenciador lutam contra um rato monstro gigante, ele apenas fica para trás esperando sua chance. Os aventureiros acabam logo com o rato e dizem a Ain que é a vez dele encontrar algo valioso no cadáver. Eles o tratam como lixo por causa de sua classe de trabalho, avaliador, e Ain nem pode reclamar porque sabe que eles estão certos. Em seu mundo, uma criança recebe uma classe de trabalho da deusa da luz ao nascer, enquanto a deusa das trevas lhes dá uma habilidade. A habilidade pode evoluir após muito esforço e experiência, mas a classe de trabalho nunca muda. No topo da lista estão as profissões raras, como estrategistas e generais, que apenas algumas pessoas conseguem. Abaixo deles estão as profissões comuns de alto nível, que são principalmente adequadas para combate, e no fundo da pirâmide estão as profissões comuns de baixo nível, como a de avaliador de Ain. Ele pensou que poderia fazer uma fortuna encontrando tesouros durante as aventuras, mas agora ele é apenas um lacaio dos dois aventureiros. Ele avalia o corpo do rato monstro e descobre que é de rank F, mas seus dentes são de rank D. Ele tenta arrancá-los, mas não consegue nem levantar, então não tem força nos braços. Ele pede ao espadachim Zord para ajudá-lo com isso, mas o inimigo reage agressivamente, dizendo-lhe para fazer seu trabalho sozinho. Ele diz que é o trabalho do Ain procurar valores no lixo, e se ele não pode fazer nem isso, não deveria estar no grupo deles. Ele joga uma pedra na cabeça de Ain, o que o deixa furioso, mas quando o espadachim o chuta por encará-lo, Ain age como um covarde e se desculpa. Ele não tem outra opção a não ser rasgar o cadáver do rato com as próprias mãos, enquanto os dois aventureiros falam sobre ele e sua classe de trabalho. Eles dizem que o único motivo pelo qual permitiram que ele se juntasse ao grupo é para que não precisassem carregar corpos inteiros de monstros até a guilda para serem avaliados, e que ele deveria ser grato a eles por isso. Eu sei que ele tem que continuar trabalhando como aventureiro para ficar rico, então ele engole a frustração como o iogurte do tio dele. Ele continua seguindo Zord e a garota maga Jeline, que de repente encontram o cadáver de um monstro forte chamado Cão Infernal. Eles acham que é o dia de sorte deles, porque partes de Cão Infernal podem vender por muito, e dizem a Ain para começar a trabalhar imediatamente. Ele lhes diz que essa situação parece suspeita porque cães infernais nem são encontrados neste andar, mas eles dizem para ele parar de pensar em coisas além de seu salário. Eles o empurram para o corpo, e enquanto ele está desmontando, eles avistam outro corpo à distância. Eles dizem animadamente a Ain para avaliá-lo e tirar todas as partes valiosas do corpo também. No entanto, Ain entra em pânico porque, de acordo com o mapa dado a eles pela guilda, esta seção não é segura. Ele tenta convencer o espadachim de que está tendo um mau pressentimento sobre todo esse negócio, mas o idiota diz para ele parar de ser covarde se quiser manter o emprego. Ele ameaça demiti-lo sem pagamento se ele desistir agora, e Ain não tem escolha a não ser segui-lo. Logo, eles chegam a outra parte do calabouço, e cadáveres de Hellhounds estão espalhados na frente deles. Zord e Jolyne pensam que encontraram um tesouro, mas apenas Ain percebe que caíram em uma armadilha. Ele pede para eles pensarem cuidadosamente na situação, pois se fosse um aventureiro que tivesse matado esses Hellhounds, já teriam levado os materiais valiosos. Infelizmente, Zord, com energia de pau pequeno, não consegue entender lógica e manda Ain calar a boca. De repente, Ain aponta para uma horda de cães infernais vindo em direção a eles, e todos congelam de medo. Ain vê o sangue nas mandíbulas dos cães infernais e percebe que os cães infernais mortos foram vítimas de uma guerra de gangues. Os dois aventureiros se borraram de medo porque não conseguem nem derrotar um único cão infernal e nem podem escapar correndo. De repente, Zord tem uma ideia e diz a Jolyne que eles deveriam usar Ain como isca. Ain entra em pânico ao ouvir isso, mas não consegue se defender, pois ele o ataca com um feitiço paralisante. Ain cai no chão, incapaz de mover um músculo, e os dois idiotas fogem após provocarem os cães infernais. Ain está completamente delirante agora, mas quando os cães infernais o mordem, a dor o traz de volta aos sentidos e quebra a paralisia. Ele usa uma pedra para afastar os cães infernais, e então joga a comida de sua bolsa para mantê-los ocupados. Ele manca pelo calabouço para escapar, mas, para seu horror, Zord e Jolyne bloquearam a saída. Felizmente, há outro caminho por perto, mas também o leva a um beco sem saída. Nesse momento, Ain ouve o som dos cães infernais vindo em sua direção e percebe que vai morrer de qualquer maneira. Ele amaldiçoa seu trabalho inútil que fez com que sofresse a vida toda e pensa que, se não tivesse o sonho de ser um aventureiro, teria vivido uma vida longa e comum. Ele percebe que é tarde demais para se arrepender e decide saltar de um penhasco sem paraquedas, pois isso seria menos doloroso do que ser morto pelos cães do inferno. Ele se joga do penhasco pensando em como viveu e morreu como um perdedor.
e após cair por um longo tempo, finalmente atinge o chão. Ele está ferido mortalmente, mas ainda não está completamente morto, e então, de repente, uma garota bonita em um vestido branco aparece diante dele. Ela falha e continua desaparecendo e aparecendo enquanto caminha em sua direção, e então beija sua testa. Ain mal a vê antes de cair inconsciente, e quando abre os olhos novamente, a garota não está lá. No entanto, todas as suas feridas foram milagrosamente curadas, e ele descobre que está em uma pequena piscina na base de uma árvore gigante. Ain tenta analisar a água para ver se pode bebê-la, e fica pasmo ao descobrir que esta água é um item de classificação S chamado Gotas de Yggdrasil, que pode curar instantaneamente qualquer ferimento ou doença. Ele então avalia a árvore gigante e descobre que é Yggdrasil, ou a árvore do mundo, que produz uma quantidade infinita de mana. Ain fica surpreso ao saber disso, porque a única árvore do mundo conhecida por eles secou e desapareceu há muito tempo. A árvore do mundo era a única fonte de mana para todas as pessoas, mas mesmo depois que ela desapareceu, ainda podiam usar mana. Isso fez os estudiosos acreditarem que havia outras árvores do mundo, e eles se esforçaram muito para encontrá-las, mas nunca tiveram sucesso. Ain ainda não consegue acreditar que a árvore do mundo estava escondida em uma parte tão profunda da masmorra. Ele percebe que a árvore salvou sua vida, e ele as acaricia gentilmente enquanto a agradece. Ele ouve um gemido suave, mas não há ninguém por perto, então ele acha que foi apenas sua mente pregando-lhe peças. Ele então decide arriscar e explorar a masmorra para encontrar uma maneira de chegar à superfície. Ele se vira para a árvore e agradece mais uma vez antes de partir. E a garota de antes tenta responder a ele, mas as palavras não saem de sua boca. Ain entra na masmorra pensando que este lugar deve ser realmente difícil de atravessar porque nem mesmo a guilda alcançou tão profundamente. Ele continua avançando porque não tem outra escolha. Ele não encontra nenhum monstro por um tempo e relaxa. E então, de repente, um ataque rápido corta sua orelha, transformando-o em Van Gogh. Ain entra em pânico, mas antes que possa fazer qualquer coisa, outro golpe rápido corta seus dedos. Ele então encontra um monstro de ranks na sua frente, que não tem muito poder de ataque, mas a sua velocidade é extraordinária. O monstro nem sequer dá a Ain a chance de fugir enquanto lança cortes rápidos nele. Ain tenta rastejar de volta para a árvore e o monstro quase o apunhala, mas então ele para. Ain olha para trás para ver o que está acontecendo e vê que o grande chefe de todos os monstros está aqui para despedaçar o monstro. O feroz urso negro mata o monstro de olho e então corta o rosto de Ain, deixando-o parcialmente cego. Ain grita de dor, e então o urso o agarra, apertando-o para quebrar seus ossos. Ain tem certeza de que este é o fim para ele, mas de repente, alguém ataca o urso e o mata com um golpe. Ain só consegue ver a pequena silhueta da pessoa que o ajudou, e ouve-a falar sobre como veio ajudá-lo apenas porque alguém especial lhe pediu. Ain perde a consciência com isso, e quando acorda, ele está na base da árvore do mundo novamente, completamente curado e com seu olho ferido substituído. De repente, ele vê a garota de branco à sua frente, sorrindo para ele enquanto segura uma xícara de chá, e Ain fica instantaneamente encantado por sua beleza etérea. Ain não consegue parar de olhar para a garota, mas então uma figura baixa aparece ao lado dele e diz para ele parar de ter ideias estranhas sobre a filha dela. Ain nem entende o que está acontecendo e por que essa figura baixa, que é mais plana do que o gráfico da minha carreira, está chamando a garota de filha. A Hellis diz a ele para parar de ser rude com sua filha e beber o chá que ela preparou especialmente para ele. Ela praticamente derrama o chá na garganta de Ain e ele descobre que é realmente delicioso. Ele então descobre que a humilde é Úrsula, a guardiã da árvore do mundo, e a bela garota Yuri não é sua verdadeira filha. Úrsula afirma que nem queria se dar ao trabalho de salvar uma forma de vida inferior como um humano. Mas como Yuri implorou, ela foi à masmorra e salvou Ain do urso. Ain ainda está preso na parte sobre Úrsula ser a guardiã da árvore do mundo. E ela explica que há 9 árvores do mundo no mundo, e elas têm uma guardiã que cuida delas e as protege de perigos. Ela então revela a Ain que a Yuri não é humana, mas o espírito da própria árvore do mundo. E como Úrsula cuidou dela desde o início, Yuri a considera como sua mãe. Ain comenta que Yuri é realmente bonita, e Úrsula não fica feliz por ele estar flertando com sua filha. Ela ameaça arrancar o olho dele, no qual ela trabalhou muito. E isso lembra Ain de que ele foi ferido e cegado pelo urso. Úrsula diz a ele que as gotas da árvore do mundo o curaram, mas não conseguiram reparar seu olho. No entanto, Yuri queria que ele pudesse ver novamente e se tornasse ainda mais forte, então Úrsula criou um olho especial para ele usando partes da própria árvore do mundo. Ain fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Yuri por que ela se preocupa tanto com ele. Ela diz a ele que é porque ele foi gentil o suficiente para agradecê-la, e Úrsula elabora sobre o que ela quer dizer. Mesmo antes de Ain, outros aventureiros caíram aqui, e embora Yuri os tenha salvado a todos, nenhum deles agradeceu. Ao invés disso, alguns arrancaram seus galhos após descobrirem que ela era a árvore do mundo.
É por isso que ela considera a mínima gentileza que Aang lhe deu como algo muito significativo. Aang agradece a ela por salvar sua vida 2 vezes e Yuri começa a corar. Úrsula interrompe o momento e diz a Aang para sair de sua casa agora que está saudável. Mas Yuri diz que ele estará em sério perigo se sair assim. Ela pede a Úrsula para ajudá-lo e até começa a chorar. Úrsula não consegue dizer não para ela assim, então decide treinar Aang até ele se tornar forte o suficiente para sair da masmorra sozinho. Úrsula imediatamente o leva para o calabouço, e Aang começa a pensar que não sobreviverá ao treinamento. Ela o leva a um corredor escuro e diz para ele olhar adiante. Aang diz que este lugar é mais escuro que seu futuro e Úrsula o chama de idiota. Ela diz que seu olho esquerdo tem o poder da árvore do mundo e que se ele apenas se concentrar, será capaz de ver mais. Aang se concentra no olho esquerdo enquanto pensa em Yuri, e de repente consegue ver tudo tão claro como o dia. Úrsula fica satisfeita com isso e então joga uma pedra em um monstro-olho adormecido. O monstro acorda e começa a se enfurecer pela sala. E Úrsula diz a Aang que sua primeira lição é desviar de todos os ataques do monstro usando sua habilidade de avaliação. Aang diz a ela que a habilidade de avaliação não funciona assim, mas Úrsula está farta desse idiota que desiste antes mesmo de tentar. Ela o informa que seu olho espiritual pode usar a habilidade de avaliação de forma diferente, e ele a usa no monstro de olho, e descobre que ele vai mirar na sua orelha direita a seguir. Aang está feliz por poder ler o movimento do monstro, mas isso não o ajuda porque o monstro ainda atinge sua orelha e a corta. Úrsula imediatamente ergue uma barreira ao redor deles e depois cura a orelha de Aang com gotas de árvore do mundo, dizendo-lhe que vai curá-lo não importa o quão ferido ele esteja, o que significa que não há como ele deixar o treinamento incompleto. Ela remove a barreira e o monstro do olho ataca-o novamente. Aang percebe que vai atacar sua perna esquerda e então usa a habilidade avaliada novamente para descobrir o momento exato. Graças a isso, ele desvia do ataque, mas enquanto conta animadamente a Úrsula sobre isso, o monstro o ataca por trás. Ela diz para ele não se deixar levar só porque conseguiu uma vez, e ele percebe que ela está certa. Ele treina para desviar do ataque do monstro por uma semana inteira e agora consegue analisar a localização e o tempo do ataque ao mesmo tempo. Ele consegue desviar de todos os ataques, mas toda vez fica convencido por isso. O monstro do olho o pega desprevenido e o ataca. Úrsula o cura como sempre e então diz que ele passou pelo primeiro treino e agora é hora da parte 2. Ela diz a ele que precisa derrotar o morcego olho agora, e Aang diz que sua classe de trabalho não é adequada para combate. Úrsula diz para ele parar de ser chorão, e então dá a ele um galho da árvore do mundo que Yuri quebrou ela mesma para que ele possa usar como arma. Ela diz a Aang para usá-lo bem e derrotar o inimigo com isso. Aang aceita o desafio pensando que já que pode prever o movimento do monstro agora, ele pode facilmente derrubá-lo. No entanto, ele descobre que seus golpes não são rápidos o suficiente para atingir o monstro morcego. Ele pede a Úrsula algumas dicas e ela diz para ele descobrir usando o olho espiritual. Aang decide se concentrar totalmente na trajetória do monstro, e de repente ele consegue usar uma versão avançada de sua habilidade de avaliação. Quando ele usa a super habilidade de avaliação, ele consegue ver a trajetória do monstro em câmera lenta. Ele aproveita essa chance para desferir um contra-ataque e com apenas um golpe esmaga o monstro no chão. Aang fica surpreso com a sua força agora, mas Úrsula lhe dá um golpe de karatê na cabeça e diz para ele parar de ficar confiante demais só por causa disso. Ela lhe dá a próxima tarefa, que é derrotar todos os monstros morcego com olhos neste andar, e Aang consegue fazê-lo mais rápido do que Úrsula esperava. Ela diz a ele que é hora da próxima lição agora, e isso envolve avaliar as habilidades do monstro de olho e torná-las suas. Aang diz que isso nem é possível, mas Úrsula lhe diz que é impossível para humanos. Mas com o olho espiritual, ele pode fazê-lo. Aang decide tentar e depois de olhar fixamente para o monstro por algum tempo, ele de repente obtém sua habilidade de superaceleração. Sua cabeça parece que vai explodir por causa de toda a nova informação, e então Úrsula diz para ele tentar a habilidade. Aang faz uma largada agachada e depois corre como meu pai após meu nascimento, mas seus músculos se rasgam porque não foram feitos para suportar esse nível de estresse. Ele cai no chão e Úrsula o cura com as gotas da árvore do mundo. Ela diz a ele para continuar correndo até cair, e ela o curará. Os músculos dele ficarão mais fortes a cada vez, e ao fazer isso centenas de vezes, ele terá um corpo que pode suportar qualquer coisa. Depois de alguns dias, seu corpo se torna muito mais forte e para sua próxima lição, Úrsula diz a ele que permitirá que ele avalie suas habilidades, mesmo que realmente não queira. Aang pergunta a ela sobre a habilidade e Úrsula o acerta com uma bola de fogo sem aviso. Ela diz a ele que a habilidade que está ensinando é lançar magia sem recitar encantamentos, e diz para ele avaliar sua habilidade no curto tempo em que ela lança uma bola de fogo nele.
Aang não consegue e acaba ficando parcialmente queimado, então Úrsula simplesmente o cura e atira nele novamente. Depois de algum tempo, Aang aprende a lançar bolas de fogo sem precisar cantar um feitiço, mas ele desmaia rapidamente porque não tem mana suficiente. Felizmente, as gotas da árvore do mundo de Yuri reabastecem sua mana rapidamente e até aumentam sua capacidade de mana. Aang continua seu treinamento por cerca de meio mês e consegue lançar centenas de bolas de fogo de uma vez e também usar magia intermediária. Úrsula diz a ele que finalmente está forte o suficiente para explorar a masmorra sozinho, mas antes disso, ela quer realizar um teste final. Ela o leva para lutar contra um urso da morte, e Yang fica nervoso por causa de seu trauma passado. Úrsula diz para ele ter mais confiança porque treinou muito para se tornar forte, e então o empurra na frente do urso. Aang atira bolas de fogo, mas ele é um Stormtrooper de coração, e nenhum de seus ataques acerta. Felizmente, a fumaça atua como uma distração, e Aang usa a habilidade de super velocidade para chegar atrás do urso. Ele tenta atacá-lo, mas Aang usa a super habilidade de avaliação para ver as coisas em câmera lenta, e então lança um poderoso feitiço de vento no urso. Ele então dispara bolas de fogo no urso sem parar, acertando algumas e errando outras, mas no final ele consegue derrubar o monstro de rank S. Ele então avalia as habilidades do Urso da Morte e absorve a habilidade de classe S, Cortador de Aço, que confere durabilidade extraordinária e poder de perfuração aos seus ataques. Enquanto ele está se recuperando da dor de cabeça após absorver a habilidade, Úrsula diz a ele que ele completou seu treinamento e que agora está pronto para subir o calabouço sozinho. Ela então o leva de volta para a Árvore do Mundo e diz para ele ser grato, pois ela vai lhe dar um presente final antes de ele partir. O presente é o núcleo espiritual restante da Árvore do Mundo, e Aang diz que não pode aceitá-lo porque é realmente valioso. Úrsula diz que eles estão apenas emprestando o poder para ele, porque uma vez que ele morra, o núcleo retornará automaticamente para a Árvore do Mundo. Ela usa seu poder mágico para fundir o núcleo espiritual com o olho protético de Aang, mas ele não sente nenhuma diferença. O velho servo diz a ele que levará muito tempo para um idiota como ele entender o verdadeiro poder do olho protético aprimorado. Aang então se vira para Yuri para agradecê-la, mas ela não está em lugar nenhum. Ele pergunta onde ela está, e Yuri responde a ele de dentro do seu olho protético antes de se manifestar em sua forma humana. Aang não entende o que está acontecendo, então Úrsula explica que, como seu olho tem o núcleo espiritual da Árvore Mundo, é basicamente um substituto para a Árvore Mundo. Isso significa que Yuri pode viver dentro dele, e assim, ela estará com ele, não importa para onde ele vá. Yuri diz animadamente a Aang que ela o curará de todas as feridas e doenças usando suas gotas da Árvore do Mundo, e embora ele seja grato por isso, ele pergunta a Úrsula se é certo para ele levar o espírito da Árvore do Mundo com ele. Úrsula lhe dá um chute porque ela não quer enviar Yuri com algum humano aleatório, mas ela também quer que a garota explore o mundo e faça bons amigos. É por isso que ela decidiu confiá-la a Aang, porque embora ele seja um idiota, ele é uma boa pessoa. Aang jura que cuidará bem de Yuri, e Úrsula diz que é bom que ele faça isso. Ela então cria uma tatuagem brilhante na mão dele, que é o feitiço de armazenamento infinito. Depois disso, ela puxa uma espada espiritual que criou com os materiais brutos que Yuri lhe deu, e diz a Aang para colocá-la em seu armazenamento. Antes que ele pudesse fazer isso, Úrsula perfura seu olho normal e então faz com que ele engula uma pedra mágica para substituir seu olho ferido. Aang pergunta a ela que diabos ela acabou de fazer, e ela explica que o olho direito dele agora foi substituído por uma pedra de sábio, que irá ligar suas mentes. Usando isso, eles podem se comunicar a qualquer momento, e a Úrsula pode ver tudo o que o Aang está vendo. Ela diz que se encontrá-lo chegando muito perto de sua filha ou se masturbando pensando nela, ela irá encontrá-lo e matá-lo. Depois disso, Aang pergunta a Yuri se ela tem algum plano especial quando chegarem à superfície, e ela diz que quer encontrar suas irmãs. Úrsula explica que originalmente havia apenas uma grande árvore do mundo, mas ela foi separada em 9 partes, e Yuri é apenas uma delas. O restante das árvores do mundo são suas irmãs, e Aang promete que eles viajarão pelo mundo todo para encontrá-las. Com isso, ele finalmente começa a sua jornada e Úrsula continua a dizer-lhe qual rota a seguir e quais monstros ele enfrentará. Aang descobre que derrotar monstros de ranking S é muito mais fácil agora, e ele nem sequer tem dor de cabeça ao absorver suas habilidades porque Yuri a cura instantaneamente. Em breve, ele chega à sala do chefe, e Úrsula lhe diz que, a menos que derrote o chefe, o caminho para os outros andares não se abrirá. Aang não tem certeza sobre isso porque o monstro-chefe será muito mais forte do que qualquer coisa que ele tenha enfrentado, mas Yuri e Úrsula dizem para ele ter fé em si mesmo. Motivado pelas palavras delas, Aang entra na sala do chefe e encontra o núcleo da masmorra à sua frente. De repente, um círculo de invocação aparece no chão e dele emerge um golem de pedra gigante. Aang diz a Yuri para voltar para dentro do seu olho, e então corre em direção ao golem. Ele evita o primeiro ataque facilmente, mas então o golem lança um soco poderoso nele.
Ain usa outra de suas habilidades adquiridas para tornar suas mãos tão duras quanto aço, mas o efeito do soco rasga os músculos de suas pernas. Yuri o cura imediatamente, e então ele usa a habilidade de veneno dissolvente, que obteve ao matar uma cobra gigante para derreter a mão do Golem. Isso deixa o Golem realmente furioso, e ele começa a atacar Ain de forma imprudente, que de alguma forma escapa de seu ataque e se esconde atrás de algumas rochas. Ele percebe que não pode se aproximar do Golem agora, mas então Ursula diz para ele usar o feitiço supremo que ela lhe ensinou, porque agora ele tem mana suficiente para isso. Ain decide seguir o conselho dela e imediatamente usa a magia suprema Golpe de Nova no Golem, atingindo-o com o poder de um meteorito e derretendo seu corpo. Ele não consegue acreditar que pode fazer isso agora, e então Yuri sai de seu corpo e começa a curá-lo. Ain segura suas mãos enquanto a agradece e Yuri começa a corar. Isso não agrada a Ursula, que lhe diz para se concentrar em avaliar os restos do Golem. Ain avalia o corpo do Golem e obtém algumas habilidades defensivas e ofensivas de alto nível. Ursula diz a ele que ele também pode avaliar o núcleo da masmorra, e Ain não tem certeza se isso será seguro. Nesse momento, Ursula se teletransporta para perto dele e avalia o núcleo da masmorra por ele. Ela descobre que é semelhante ao núcleo espiritual da Árvore do Mundo, e o usa para fortalecer o olho protético de Ain. Ela diz a ele que pode derrotar mais chefes de masmorras e usar o núcleo para melhorar o poder do seu olho espiritual, e isso o tornará ainda mais forte. Com isso, os três saem da sala do chefe, e as portas se fecham atrás deles. Ursula diz que, como o núcleo da masmorra desapareceu, a masmorra está efetivamente selada agora. Isso significa que o caminho para a Árvore do Mundo foi fechado, e até mesmo o buraco por onde Ain caiu deve ter sido selado. Ela diz que agora ninguém pode alcançar a Árvore do Mundo, e isso significa que ela não precisa ficar para protegê-la. Ela decide acompanhar Yuri e Ain, e logo eles chegam à superfície. Enquanto isso, em um bar na cidade, o espadachim Zord está bebendo com alguns colegas aventureiros. Ele conta a história de como seu grupo foi cercado por cães infernais na masmorra, e eles não achavam que conseguiriam sair vivos. Mas então, ele distorce os fatos e diz que foi Ain quem decidiu se sacrificar para salvar os outros. Ele começa a agir como se estivesse profundamente grato a Ain para obter alguma simpatia dos outros aventureiros, mas ao ver Ain parado atrás dele, cospe sua bebida. Zord pergunta-lhe como diabos ele ainda está vivo, e quando Ain lhe diz que simplesmente derrotou os monstros, ele se recusa a acreditar nisso. Os outros aventureiros dizem a Zord que ele deveria estar feliz porque seu salvador está vivo, mas Ain lhes diz que ele estava mentindo agora mesmo. Ele revela que Zord e Jalim o paralisaram com magia e o deixaram para morrer nas mãos dos monstros. Isso deixa todos os aventureiros furiosos, e eles começam a jogar tudo o que conseguem pegar em Zord. No entanto, Ain os impede, porque apesar de tudo, Zord foi a única pessoa que o aceitou no grupo. Ele agradece o idiota por tudo, e então se afasta, surpreendendo todos na pousada, pois sua personalidade mudou completamente. Depois disso, Ain, Yuri e Ursula começam a explorar diferentes masmorras, derrotando os monstros-chefes e absorvendo o núcleo das masmorras. Eles continuam procurando a Árvore do Mundo dentro dessas masmorras, mas mesmo após alguns meses, não conseguem encontrar nada. Enquanto estão voltando de uma dessas viagens a masmorras, ouvem alguns gritos e imediatamente correm para a cena para encontrar alguns monstros atacando uma carruagem. Ain rapidamente mata os monstros e absorve suas habilidades, enquanto Yuri e Ursula curam os soldados feridos. Ain então vai verificar uma garota de cabelos rosa na carruagem, que se apaixona por ele à primeira vista e se agarra a ele, chamando-o de herói. Ain fica confuso e envergonhado com isso, mas então descobre que a garota é Cláudia, a terceira princesa do reino, e o homem com ela é Jasper, o líder da guilda dos mercadores. A princesa convida Ain e seu grupo para seu palácio para agradecê-los, e depois disso, ela se prepara para avançar sobre ele. No entanto, Yuri se interpõe e declara que é a esposa de Ain. Ain fica chocado ao ouvir isso, mas o maior choque vem quando Cláudia diz casualmente que está feliz por se tornar sua segunda esposa. Enquanto as duas garotas discutem sobre o assunto, o comerciante Jasper vem até Ain e diz que ele deveria se casar com ele em vez disso. Ain se desespera com isso porque nunca pensou que seria igualmente atraente para homens e mulheres, mas Jasper diz que tem uma razão especial para isso. Ele então leva Ain e os outros ao seu tesouro, explicando que gosta de colecionar pedras preciosas, e o olho esquerdo de Ain é um núcleo espiritual, a mais valiosa de todas. Ain fica chocado ao saber que Jasper descobriu seu segredo, e então o comerciante conta-lhe a lenda sobre a árvore mundial original que esgotou todo o seu poder para selar o Senhor dos Demônios, e depois desapareceu da Terra.
Ele diz que tem procurado pelo núcleo espiritual há anos, e agora que o encontrou, quer mantê-lo com ele para sempre. Aang quer recusá-lo porque é mais reto do que uma régua, mas Úrsula lhe diz que Jasper tem dinheiro e também informações sobre a Árvore do Mundo, então ele pode usar sua ajuda para encontrar outras árvores do mundo. Aang relutantemente concorda em se aproximar dele, mas diz que eles serão apenas amigos no início. Jasper não vê problema nisso, e diz a Aang que um dia ele certamente será um orgulhoso membro de seu harém. Em breve, Aang, Yuri e Úrsula vão a um calabouço escondido que Jasper lhes contou na esperança de encontrar as irmãs de Yuri lá. Aang entra no calabouço sozinho, e logo encontra um beco sem saída. Úrsula lhe diz que há um feitiço de teletransporte na parede e ele pode ativá-lo tocando-a. Assim que Aang toca o feitiço de teletransporte, ele se encontra em uma floresta enorme. Ele se assusta ao ver uma floresta dentro de uma masmorra, e Úrsula diz que parece que uma ilusão poderosa mudou a aparência da masmorra. Aang pensa que a única coisa poderosa o suficiente para criar uma ilusão dessa escala é uma árvore do mundo quando ouve uma voz do nada. Yuri reconhece a voz como a de sua irmã travessa Pina, e ela sai do olho de Aang para falar com ela. Pina diz que está feliz em ver sua irmã novamente e pede para encontrá-la no final do calabouço. Aang reclama com a Loli Travessa que Yuri veio até aqui para se encontrar com ela e que ela deveria usar magia de teleporte para trazê-los ao seu local imediatamente. Pina diz a ele que não pode usar magia de teleporte, então eles terão que caminhar pela floresta, e Yuri está pronta para isso. Pina diz a ela que deveria apenas relaxar e deixar o namorado fazer o trabalho pesado, e Yuri começa a corar ao ouvir isso. Aang também diz a ela para voltar para dentro do olho dele porque a floresta pode ser perigosa e ele a limpará mais rápido sozinho. Pina zomba de sua confiança, dizendo que colocou centenas de armadilhas perigosas em toda a floresta, além de monstros ferozes, e nenhum humano pode atravessá-la. Aang diz que eles vão ver sobre isso e caminha em frente. Com Úrsula analisando a situação através do olho direito dele, ele obtém informações precisas sobre as armadilhas e como evitá-las, e faz uma corrida rápida pela floresta, frustrando a desprezível. Ela diz a Aang para pelo menos fingir que está tendo dificuldades porque trabalhou duro para colocar aquelas armadilhas. Yuri também lhe diz que Pina gosta de criar coisas e entreter as pessoas com elas, e ele responde que esse entretenimento pode tirar a vida de alguém. Pina apenas diz que não é uma assassina e manda as pessoas para fora antes que elas corram um perigo sério. Ela então diz que monstros fortes vão aparecer em seguida e insta Aang a desistir. Ele declara que não vai parar por nada para fazer Yuri feliz, e nesse momento um monstro planta de rank esquerda aparece na frente dele. O monstro ataca-o com pólen sonífero, mas Aang tem resistência a todo tipo de doença e nem sequer se sente sonolento, frustrando Pina. Ele invoca sua espada e então mata o monstro planta com um único golpe, e depois avalia-o para obter suas habilidades. Ele descobre que, usando a habilidade única do monstro planta, pode gerar sementes de todos os tipos de plantas. Aang pensa que é uma habilidade útil quando de repente algo acerta sua cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue ver o atacante, e Úrsula lhe diz que estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica perplexa porque Aang ainda está de pé, apesar de ter levado um tiro na cabeça. Ele diz a ela que tem anulação de ataque surpresa, então não sofrerá nenhum dano desses ataques. E isso a irrita ainda mais. Para piorar, Úrsula consegue localizar os monstros atacando Aang, e ele usa magia de gravidade para esmagá-los até a morte instantaneamente. As formigas furtivas se tornam visíveis após morrerem, e ele usa a habilidade de avaliação para copiar com a habilidade de furtividade delas, bem como o poder de salto explosivo. Pina começa a chorar porque nada está funcionando nele, mas recupera a confiança ao enviar monstros de rank S duplo para atacá-lo ao mesmo tempo. Aang simplesmente usa sua super velocidade para matar ambos com um golpe, e quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador, apesar de ser tão forte, ela desiste. Por outro lado, Zord, o espadachim do antigo grupo de Aang, está no fundo do poço. Todos o evitam na guilda, e até Jolene começa a agir como se fosse inocente, e ele a obrigasse a paralisar a Aang. Os idiotas da guilda confiam em Jolene e expulsam Zord, dizendo que ninguém jamais formará um grupo com ele novamente. Zord fica enfurecido com isso e amaldiçoa Aang por ter sobrevivido, porque se ele tivesse morrido pacificamente, isso não aconteceria. Ele decide completar uma missão de alta dificuldade para limpar sua má reputação e embarca em uma missão para caçar um monstro de rank C na mesma masmorra que esconde a entrada para a masmorra de Pina. Ao tocar acidentalmente o feitiço de teletransporte na parede, ele se encontra na floresta e decide procurar alguns monstros fortes aqui. No entanto, ele imediatamente cai em uma armadilha, mas assim que está prestes a atingir os espinhos abaixo e ver Deus, ele é teletransportado de volta para a masmorra anterior. De repente, ele ouve a voz de Pina, dizendo-lhe que ele não morrerá na masmorra dela e que ela o teletransportará antes que algo sério aconteça. Então ele deve se sentir livre para tentar a qualquer momento. Zord pensa que esta é a sua chance de se tornar mais forte e recuperar sua honra.
Ele entra na masmorra repetidamente, se machucando nas armadilhas, mas não desistindo. Logo, ele encontra um monstro crocodilo gigante na sua frente e, cegado pela cobiça da glória, ele o ataca. No entanto, o monstro é forte demais para ele, e o manda rolando com apenas um leve toque. Peanut diz para ele desistir, e ela o levará de volta para outra masmorra, mas ele se recusa. O monstro de repente pisa no braço ferido dele, esmagando-o, e Zord grita de dor. O monstro o ataca, e ele se prepara para a morte, mas então, de repente, Ain chega e mata o crocodilo gigante com um golpe de sua espada. Zord só consegue ver suas costas agora, então ele pensa que deve ser um aventureiro de alto nível com uma classe de trabalho rara, mas ao ver que é Ain, ele fica sem palavras. Ele pergunta o que diabos ele está fazendo aqui, e como um catador de lixo como ele derrotou um monstro tão poderoso com um único golpe. Ain diz que está apenas se aquecendo e então percebe as feridas de Zord. Ele pede ajuda a Yuri e joga a água sagrada dela nas feridas de Zord, curando-o completamente. Isso deixa o aplicativo ainda mais confuso, mas antes que ele possa fazer qualquer pergunta, Ain usa magia para fazê-lo dormir e diz a Pina para levá-lo para fora. Depois disso, ele retoma sua corrida rápida e chega à sala do chefe. Pina diz a ele que ela está esperando além da sala do chefe, e Ain fica preocupado que se ele derrotar o chefe, o caminho para a Árvore do Mundo ficará permanentemente fechado. Úrsula diz a ele que isso não acontecerá enquanto o núcleo da masmorra estiver intacto, e Ain entra. Ele descobre que também há uma floresta dentro da sala do chefe. De repente, o chão começa a tremer, e ele rapidamente sobe aos céus para ver uma tartaruga gigante emergindo do solo. Ele fica assustado ao ver isso, mas Úrsula diz a ele para parar de ser covarde. Ele ataca a tartaruga com bolas de fogo, mas elas não causam dano, e então a tartaruga dispara um poderoso raio de água nele. Ain usa super avaliação para desacelerar o tempo, e então usa a habilidade de desviar para devolver o raio de água à tartaruga. Mas surpreendentemente, o próprio ataque dela não a danifica também. Ain de repente percebe o truque por trás disso e vai em frente ao monstro-chefe, colocando-se intencionalmente debaixo de seus pés que pisam. No entanto, o ataque nem o tocou, e agora ele tem certeza de que a tartaruga gigante é apenas uma ilusão. Ele usa uma habilidade para dissipar a ilusão e revela que o monstro-chefe era na verdade um monstro tartaruga pequeno e adorável. Úrsula elogia Ain por descobrir isso sozinha, porque nem ela conseguiu ver através da poderosa ilusão. Ain então pega a tartaruga bebê e avalia para descobrir que é o filho de uma das 4 bestas míticas da criação, e Úrsula se assusta ao ver a descrição porque as 4 bestas míticas estão quase no mesmo nível que a Árvore do Mundo original. Depois disso, Ain se volta para Pina perguntando se ele precisa derrotar a adorável tartarugazinha para concluir a prova, pois ele já venceu. Ela lhe diz que ele precisa derrotá-la, já que é o chefe, mas Ain e a tartarugazinha olham para ela com carinha de filhote inocente, e ela cede. Ela permite que Ain e os outros venham para seu local, e então as duas irmãs têm uma reunião emocional. Pina rapidamente fala de negócios e pergunta a Yuri se ela pode também vir com ela, porque está entediada de ficar dentro do calabouço. Ain não tem problema com isso, pois significa mais uma garota em seu grupo e mais poder para seu olho esquerdo, então ele concorda imediatamente. Depois disso, a tartaruga bebê desce do ombro de Ain e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kurohain, a guardiã de Pina e filha da besta divina Genbu. Ain fica assustado ao ver isso, mas quem fica mais chocada é Úrsula, que assume a posição de atenção e começa a falar com Kuro como se ela fosse a professora mais rigorosa da escola. Ain não entende o que está acontecendo, e então Úrsula diz a ele para pedir a permissão de Kuro, antes de levar Pina. Ele se ajoelha perante Kuro para pedir permissão, e ela concorda alegremente. Ela apresenta uma pedra sábia a Ain, porque também quer acompanhá-lo e ver o mundo. Logo, Úrsula processa o núcleo espiritual de Pina, e aprimora o olho espiritual de Ain com ele, aumentando seu nível. Ele fica feliz por receber o aumento de poder, mas está mais contente em ver Yuri sorrindo com sua irmã. Agora restam 6 irmãs, e ele planeja unir Yuri a todas elas. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.